Viva, tudo bem contigo? Então, hoje vou-te falar sobre três verbos que nós, de uma forma geral, usamos alternadamente. Tanto podemos usar um como podemos usar outro, mas existem algumas subtilezas. Então, os nossos verbos são pôr, que tu conheces muito bem, e depois temos colocar e temos ainda meter. Então existem muitas situações em que nós tanto podemos usar pôr, como colocar, como meter. Eles acabam por ser sinónimos, mas novamente há contextos específicos em que vamos preferir um em relação ao outro e há até situações em que soa um pouco estranho usarmos um deles. Começamos com o pôr. Bem, o pôr em inglês equivale ao put, é um verbo muito usado, é o mais comum destes três. Também vamos ver que é o mais genérico. Eu quero começar por chamar a atenção em relação ao seguinte: normalmente nós falamos de três grupos de verbos. Os verbos que terminam em AR, depois temos os ER e os IR. E depois temos aqui o pôr, que termina com OR. Então, o pôr é uma exceção, mas na verdade pertence ao segundo grupo. E isto porquê? Porque vem do latim ponere, depois a forma foi evoluindo ao longo dos tempos, passou por esta forma poer, e daí eu dizer que pertence, teoricamente, pertence ao segundo grupo, é R, e finalmente evoluiu para esta forma por, que é a forma que nós utilizamos hoje em dia. Eu também ouvi outras versões que de ponere passou a puir ou punir e aí iria pertencer ao terceiro grupo IR, mas, bem, isso não interessa para o caso. Eu também não sou etimólogo, mas acho que é uma questão curiosa. Fica então aqui a explicação ao pôr. Vamos começar. O objetivo deste vídeo não é falar sobre conjugação, mas porque pôr é um verbo tão importante e tão irregular, eu decidi rapidamente rever a conjugação do pôr. Então, no presente, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, elas põem, ok? Depois temos o pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ela pôs, nós pusemos, elas puseram. E finalmente o imperfeito, punha, punhas, punha, punhamos. Não te esqueças que o stress está na antepenúltima sílaba, primeira pessoa plural. Punhamos e elas punham. Ok, já agora dizer também que, na verdade, pôr não é a única exceção, no sentido em que é um verbo que não termina em AR, ER e R, termina em OR, mas não é a única exceção. Porquê? Porque pôr tem muitos derivados. Aqui estão alguns exemplos: contrapor, supor, impor, dispor, repor, compor, expor. E todos estes verbos seguem a mesma conjugação. Se pegas aqui no supor, eu suponho, tu supões, ela supõe, nós supomos, elas supõem. Se pegamos no dispor, eu dispus, tu dispuseste, ela dispôs, nós dispusemos, elas dispuseram. E agora aqui no compor, eu compunha, tu compunhas, ela compunha, nós compunhamos, elas
compunham. Muito bem, vamos então ver a nível de uso. Começamos com o nosso pôr. Este dos três é o mais genérico. Em qualquer situação em que usamos algum destes três verbos, pôr podemos, em princípio, usar sempre. É sempre uma escolha segura. Alguns exemplos: pôr o casaco, pôr uma camisa, uma t-shirt, pôr os sapatos, portanto, quando nos vestimos, pôr os óculos, pôr o sofá velho no sótão. O sofá está velho. Sótão, attic. Sótão. Pôr hortaliça na sopa. Hortaliça são verduras, cabbage, verduras, greens. Pôr o livro na estante, estante, shelf, estante, etc. Passamos então ao segundo verbo colocar e eu escrevi aqui precisão porque eu sinto que colocar equivale no inglês to place. De alguma forma implica um pouco mais de precisão, de cuidado, de exatidão. Então, por exemplo, colocar as lentes de contacto. Se eu coloco as lentes de contacto, eu estou a fazer algo que exige alguma precisão, exatidão, cuidado, perícia. Estás a ver? E, claro, eu posso pôr as lentes de contacto. Novamente, estes verbos, em muitas situações, podem-se utilizar de forma alternada. São sinónimos, mas colocar imprime este sentido de maior precisão. Colocar um copo na mesa. Para mim, se eu coloco o copo na mesa, de alguma forma eu estou a colocar na mesa, sim, mas se calhar num lugar muito específico, se calhar estou a fazer com muito cuidado, pode ser um copo muito antigo, frágil, então eu coloco ali com cuidado. Portanto, tem este sentido de precisão. E depois, colocar o lápis no estojo, sim. Estojo, pencil case, estojo. Pôr o lápis no estojo, também se pode dizer como pôr, obviamente. Mas então fica aqui a ideia de colocar associado a precisão. E finalmente temos o meter. Eu escrevi dentro de, porque meter implica que nós metemos alguma coisa dentro de alguma coisa. E então, meter o livro na mochila, podemos pôr o livro na mochila, podemos colocar o livro na mochila. Novamente, se eu coloco um livro na mochila, se eu digo coloco o livro na mochila, imediatamente surge-me esta ideia de maior precisão. Exatamente onde eu vou colocar o livro na mochila. Meter o carro na garagem, portanto estou a meter o carro dentro da garagem, meter o cartão de crédito na carteira, etc. Portanto, meter está sempre associado a esta dimensão espacial, metemos uma coisa dentro de outra. E claro, em todas estas situações podemos utilizar o pôr. Pôr o livro na mochila, pôr o carro na garagem, pôr o cartão na carteira. Como eu disse, o pôr é aquele que é mais genérico. Já colocar o carro na garagem soa muito estranho. O carro é uma coisa grande, a garagem é uma coisa grande, choca com a ideia de precisão. Não é impossível. Se estás a falar em colocar o carro num lugar de estacionamento muito, muito apertado, que tens que ter grande precisão, podes perguntar a alguém: olha, achas que consegues colocar o carro ali? Nesse contexto muito específico, talvez, mas de outra forma, choca. Mas colocar o cartão na carteira, sim, poderia ser. Vamos ver mais situações em que temos incompatibilidade. Por exemplo, meter as lentes de contacto. Não é impossível, mas não é usual. Mete as lentes, não. É pôr ou colocar. Meter o copo na mesa também não faz sentido, porque novamente nós metemos alguma coisa dentro de outra coisa e quando colocamos ou pomos o copo na mesa, aí não se aplica. Mas
O lápis no estojo, sim, aí podemos meter o lápis no estojo. Portanto, o pôr é este verbo mais genérico que se pode usar de uma forma mais universal em todas estas situações. Depois temos o colocar, que está associado então à ideia de precisão. E finalmente o meter, que tem sempre esta dimensão espacial. Metemos alguma coisa dentro de outra coisa. Eu estou sempre a dizer isto, meter uma coisa dentro de outra, está-me a soar um pouco estranho. Imagina lá porquê. Marotices. E assim é, espero que tenhas aprendido alguma coisa. Não te esqueças do... Pois, acho muito bem que sim. E se quiseres partilhar alguma ideia, talvez eu me tenha esquecido de alguma coisa, talvez eu disse alguma asneira, muito possível, deixa-me um comentário. Sim, faz isso. Ok, amigos, vou-me embora. Tchau!